Muito bem, gente. Eu vou passar o trailer de um filme que vai mostrar... É um filme de Hollywood da década de 90, no início. E eu vou contar um pouquinho do que se trata. Porque o que eu queria falar, primeiramente, para vocês é o seguinte. Drogas hoje no mundo é um negócio, um business. Já foi falado. E na década de 90, esse filme já mostrava. Hoje em dia, com a internet, a gente vê que a coisa caminhou. E isso vai fazer muita diferença nas soluções que a gente vai propor. Não é. Então aqui o filme trata-se de... São dois casais de vizinhos. O vizinho novo se apresenta como um consultor financeiro, eles fazem amizade. E a vizinha, que já morava no bairro, pede para ele uma orientação. Ele dá orientação de investir dinheiro em clínicas de tratamento e reabilitação para drogadicção e álcool. Ele diz que é o grande retorno financeiro do momento. No final das contas, descobre-se que é um homem misterioso, que vive a vida dando golpes, mas ele é dono de clínicas de tratamento. Então, a gente vê que quando a gente fala de uso de drogas no ambiente de trabalho, a gente tem uma seriedade, uma gravidade talvez ainda maior do que o uso de drogas que seja crônico e contínuo, mas fora do ambiente de trabalho. Por quê? Primeiramente, é mais grave para o indivíduo, é grave para a instituição onde ele trabalha, é grave para a sociedade e é grave para o meio ambiente. Eu vou mostrar para vocês por que nós estamos falando isso. Então veja bem. Primeiramente para o indivíduo, quando ele usa a droga durante ou antes do trabalho, aquilo significa que ele ou tem menor crítica do que está fazendo, ou perdeu o controle. Então é muito mais provável que ele tenha uma comorbidade, um problema psiquiátrico associado, muito é difícil de lidar. E isso lhe traz uma série de outros problemas, né? O uso de drogas no ambiente de trabalho acaba com a produtividade do indivíduo. Ele tem dificuldade, obviamente, de manter prazos, metas, pensar, raciocinar, e daí vai. Para o convívio familiar e social, acho que dispensa a gente falar um pouco mais. O que eu queria lembrar é que, pelos estudos clínicos, relacionamento hoje é considerado um fator de risco para doenças do coração. Então, quando a gente fala de apoio e suporte, do convívio familiar e social e tudo que isso tem de consequência, a gente tem que lembrar que tem uma consequência a mais, que é um fator de risco a mais para o indivíduo adoecer ou até vir a falecer de problemas cardiovasculares. E além disso, a gente estava falando do desempenho na profissão, não é segredo para ninguém que tudo acaba se atrapalhando. E tem uma coisa interessante ou triste, que é a empregabilidade. O indivíduo depois tem dificuldade de permanecer no emprego ou de conseguir um outro. Obviamente que muitas vezes acontece os problemas financeiros que todos temos, não é verdade? Se abismarem muito mais rapidamente, é muito mais difícil de conseguir. Mas, veja o que pode acontecer num ambiente de trabalho. Logicamente que esse não é um ambiente de trabalho adequado, né? Se o indivíduo não está com a sua capacidade intelectual boa, prestando atenção, concentrado. Acho que o som não está saindo, mas a máquina está fazendo barulho, tá? Você imagina que danos ocupacionais, acidentes, podem acontecer com uma frequência muito maior, né? Mas também, nós estávamos falando dos prejuízos não só para o próprio indivíduo usuário, mas para todos à sua volta, que ele convive, interage, principalmente porque ele trabalha. Esse é um vídeo do YouTube de um indivíduo que tomou rebite e está dirigindo não um caminhão, mas um ônibus. Então veja, ele está arriscando a sua própria vida, ele está arriscando a vida do copiloto, do companheiro que está filmando, mas ele está arriscando a vida de todo mundo que está no ônibus, certo? Vocês vão ver, esse vídeo é um pouco comprido, está no YouTube, na internet. Ele passa perto de vários outros caminhões, ele quase atropela os carros na frente, e é um vídeo verdadeiro, né? Tanto que você vê que a definição dele é péssima. Olha o que ele faz. Pelo menos a gente se diverte um pouco, né? Porque é um assunto difícil, olha só. Bom, muito bem, vamos em frente.
Agora veja, uma possível catástrofe maior. Hoje se estuda a questão do estresse do uso de substâncias entre controladores de voos, né? Aqui você está arriscando a vida de muito mais inocentes e também a possibilidade de você causar danos ambientais importantes ou destruição. Por isso que eu digo, o uso de drogas no trabalho, ele não está restrito a problemas graves ao usuário, está restrito ao usuário, aos seus colegas, ao empregador, à sociedade de forma geral e ao meio ambiente. Aqui não precisamos nem falar, né? A instituição que não vai bem por conta de alguma engrenagem, diga-se um colaborador que não está produzindo bem, e ela corre o risco de fechar por conta de altos custos com RH e saúde, queda de produtividade, a questão de responsabilidade social não funcionando bem e imagem no mercado. Se ela quebra, ela diminui empregos, ela piora a economia local ou nacional, então não é bom para ninguém. Hoje em dia, eu vou falar uma palavra para vocês, para gerar um pouco de curiosidade, e quem quiser dar uma olhada, porque hoje em dia a gente não fala mais em indicadores de sinistralidade e absenteísmo apenas, a gente fala de presenteísmo. Presenteísmo é o indivíduo trabalhando sem produzir ou atrapalhando a produção. E aqui a perda de produtividade normalmente está muito mais ligada ao presenteísmo. Muito bem, vamos falar rapidamente de diagnóstico. Vocês acreditam que o diagnóstico é fácil, é difícil? Quem acredita que é fácil diagnosticar os drogas no ambiente de trabalho, por favor, levante a mão. Chega. E quem não acredita que é fácil, quem acredita que é difícil? Isso, mais gente, vamos. Não é fácil por uma série de razões. Acontece o seguinte, as ferramentas que existem não trazem muitos dados e há muito viés de preenchimento, quer dizer, ele não vai falar abertamente. É muito difícil, alguns comportamentos são dissimulados ou passam despercebidos ou considerados normal. E aí acaba acontecendo que o indivíduo fica lá com um problema, a empresa com um problema, a sociedade com um problema, e como é que faz? Então, a chave do negócio é um bom diagnóstico. Eu penso aqui em 4 P's. O diagnóstico precoce, obviamente, proativo, quer dizer, não adianta ficar esperando ver alguma coisa diferente, os gestores têm que ter em mente que existe, estatisticamente existe na sua empresa, busquem ativamente, né? Faça um diagnóstico preciso e muitas vezes precisa da avaliação de um médico especialista ou numa instituição especializada e produtivo. Não adianta a gente falar do problema ou diagnosticar sem resolver, sem pelo menos fazer alguma coisa. Vocês concordam? Eu estou acostumado a ouvir o seguinte: não me traga problemas, me traga soluções. Já ouviram essa frase? Vamos tentar fazer isso hoje em mais 15 eu ainda tenho 22 minutos, tem que estar indo bem. Muito bom. Às vezes, a gente até bate o olho num comportamento e fala, olha, aí tem coisa, né? Por exemplo, aqui. O mais legal é o amigo devolvendo como se nada acontecesse, né? Não, vou devolver para o cara. E muitas vezes isso acontece, o comportamento bizarro desse tipo, muitas vezes passa como normal ou a vistas grossas pelo próprio indivíduo ou pelo próprio colega. Então é muito difícil. E se você imagina e encaminha o indivíduo, imagina que aqui tem alguma coisa errada e pode ser droga de adicção, você ainda tem que fazer um diagnóstico diferencial, porque vocês concordam que muitas coisas podem levar a um quadro desse? Briga conjugal de manhã, né? Um telefonema da gerente do banco já é o suficiente para isso acontecer, ou não é? Então a gente precisa saber o que está acontecendo, nem sempre é droga de adicção. Muito bom. Eu acho que é assim, gente. Essa escadinha é o que importa no momento. Que a gente tem de ferramentas. Alerta, tem que ter uma consciência, um conhecimento, um nível de suspeição, pelo menos por parte dos altos gestores de uma empresa.
A busca ativa foi o que eu falei. Não vamos ficar esperando acontecer um fulano, como agora há pouco, jogar um computador por cima da cabeça do outro. Enfim, vamos lembrar que pode estar havendo casos de uso de drogas no ambiente de trabalho e vamos procurar ativamente. Agora, como? Essa é a dificuldade, porque ferramentas para avaliar isso no ambiente de trabalho, elas não dão... Já é difícil você conseguir algo específico, mas as informações são desconexas. Primeiro, por conta do viés de preenchimento. Ninguém vai preencher, eu uso isso, eu faço aquilo, não é? E segundo, acredito eu, que há uma subestimação ou um subdiagnóstico do número de usuários na população geral, mas principalmente na população de trabalhadores, de forma geral. Então, o que a gente tem de mais potente de ferramenta diagnóstica é isso aqui. O alerta de cada um e uma investigação. Aí você precisa de uma expertise clínica. E aqui nós vamos para... Quem sou eu? Porque o próximo encontro será com quem mais entende disso, acredito eu, talvez no Brasil, na América do Sul, todo mundo admira. Tirou muita foto, né, professor? Então, algumas coisas serão faladas. Mas quando a gente vai precisar da ajuda de um especialista, eventualmente de uma instituição, um diagnóstico bem feito e um direcionamento. Então, a própria empresa precisa encaminhar o indivíduo com jeitinho. Não vai dar para a gente explicar como é que é esse jeitinho hoje. Não querendo fazer propaganda, mas essa é uma ferramenta que eu e o meu sócio, nós temos uma empresa de diagnóstico de soluções corporativas, eu sou médico clínico, trabalho como médico, mas trabalhamos no ambiente corporativo, e nós desenvolvemos uma ferramenta que tem alguns diferenciais para avaliar comportamento e produtividade. Ela não é específica para droga-adicção, quero só discutir o modelo, o conceito. Então, na verdade, é o seguinte, o indivíduo preenche uma ferramenta que é estimulante, que é prazerosa, é lúdica. Ele vai falar de uma série de coisas ligadas à sua saúde, ao seu comportamento, à sua visão, trabalho em equipe e uma série de outras coisas. E nós criamos algumas estratégias na análise de dados, na avaliação qualitativa e quantitativa, que nos infere uma série de alterações de comportamento e, entre elas, obviamente, a possibilidade do uso de drogas. Ele recebe um feedback, essa não é a minha empresa, mas talvez a próxima, né? Esse é exatamente a aplicação dessa ferramenta num cliente muito grande, e nós tivemos o que já esperava. Em termos gerais, o amarelo significa alerta, né? Não é o vermelho, mas também não é o verde. Então, de forma geral, eles foram mais ou menos em vários quesitos. E o indivíduo que preenche recebe esse feedback que é estimulante para ele se cuidar de forma geral, de tudo, de saúde, de bem-estar, de produtividade. É muito interessante para o indivíduo que recebe. Mas para o gestor ou para a empresa, o que mais importa é isso aqui. A gente avalia 5 aspectos do comportamento que estão diretamente ligados à produtividade e à rentabilidade de cada um da empresa. A gente consegue tabular uma série de dados e aqui sim a gente consegue falar com o gestor se tem alguma coisa. E a ferramenta é customizável, então se a gente precisar, a gente pode deixá-la mais voltada para esse tipo de problema. Então aqui, depois nas soluções, é onde a gente consegue atuar de forma mais intensa, vocês vão ver no final, e vamos falar o porquê, aliás, não sei o que eu vou falar, o pessoal da Globo vai explicar por que tanto essa história da gente abordar o diagnóstico via comportamento. Deve ficar muito atento. O perigo também viaja pelas estradas brasileiras, escondido em boleias de caminhão. Não importa a hora, eles sempre estão na estrada, passam a noite dirigindo. A gente não pode chegar depois do agendamento, não. Então tem que tirar diferenças aí, sim. Fazendo excesso de velocidade. Quantas horas vocês costumam dormir por noite, hein? Tem isso? 2 horas, 1 hora. Esse é o comportamento padrão, principalmente entre motoristas que têm a obrigação de entregar a carga no horário programado. Segundo uma pesquisa feita pela Fundação Dom Cabral, de cada 100 caminhoneiros que cruzam as estradas, 8 ingeriram algum tipo de droga e 4 tomaram remédio. São maneiras para não dormir ao volante. Essa história todo mundo conhece, mas eu trouxe essa imagem que está na internet também para lembrar a questão de quão é importante a avaliação dos comportamentos e das atitudes nessa hora. A gente sabe que isso é uma informação comum da questão do uso do RIVID,
E não é só nessas áreas de trabalho. Isso é disseminado. Alguém assistiu aquele documentário Ethel, na TV a cabo, não? É muito interessante. Ethel era a esposa de Robert Kennedy, que era um senador americano, que quando concorreu à presidência, depois do John Kennedy ser assassinado, também foi assassinado. E a Ethel segurou a barra com 11 filhos, e eles continuaram muito bem em termos de saúde, muito bem em termos de relacionamento familiar, e muito bem em termos de dinheiro. Mas um dos filhos, conta a história, veio a falecer por conta de uso de drogas, droga-adicção. Nos Kennedy, naquela época, a casta mais alta, socialmente falando, do mundo, né? Naquela década. A gente vê em outras áreas também nas artes, né? Vocês já ouviram falar de um grupo de rock chamado Pink Floyd? Bom, acho que todos já ouviram falar do Pink Floyd. Mas o que eu não sei se todos sabem é o seguinte: o primeiro cantor ou instrumentista, que seria a grande promessa da música mundial, chamava-se Syd Barrett, né? Naquela época, os americanos estavam pregando o uso de LSD como expandir a mente, e ele pegou firme. E existe um documentário muito interessante que mostra a genialidade, música dele, e também como negócios, como líder de banda. E poucos meses depois ele começa a definhar, e mostra ele alguns anos depois praticamente vegetando, andando, mas totalmente desconexo da realidade, desfigurado fisicamente. E eu tive uma experiência desagradável uns anos atrás, quando eu trabalhava em hospital. Eu atendi uma colega enfermeira que veio com queixa de uma dor muito importante, intratável, e que ela tinha uma prescrição no hospital público para usar morfina endovenosa, mas ela não estava conseguindo chegar lá e não sei o que lá, e nós prescrevemos e fizemos. Uma semana depois ela voltou com a mesma história, nós desconfiamos. E uma semana depois, não só ela voltou, como ela foi lá, pegou a morfina, pegou uma veinha muito difícil, ela mesma para lá e pumba. Então, todos os ambientes nós vamos achar isso. O importante é o nível de suspeição. E, hoje em dia, vocês já ouviram falar das novas gerações, do novo ambiente de trabalho, né? Existe mais liberalidade, é verdade, existe mais diversidade, mas não existe a cultura organizacional de se preocupar com isso como um assunto tão importante quanto o financeiro ou comercial. Então, essa é a quebra de paradigma. As empresas precisam lembrar que o problema existe e procurar ativamente. Feito o diagnóstico, acho que a ideia é falar das soluções, concordam? Nós temos 12 minutos. Tem muita solução, nós vamos falar por alto. O que eu queria falar é o seguinte: se o ser humano chegou a pisar na Lua, o ser humano conquistou o Everest, e isso aqui também já aconteceu, dá para superar o problema, dá para lidar bem com o problema, não tem como não dar. Vocês concordam? Nós estamos aqui para isso, inclusive. Muito bom. Veja bem, a solução é multifatorial, é multidisciplinar. Nós vamos ver rapidamente uma por uma, mas você veja quão complexo é. Se tudo integrado, funciona muito bem. Por exemplo, o apoio não só dos familiares, dos amigos, mas dos superiores e dos colegas de trabalho. Então, as empresas têm que se humanizar na questão do convívio e do relacionamento no trabalho. O direcionamento significa dar a informação correta, de fonte confiável, uma educação continuada, que a gente não costuma ver nos programas de promoção e prevenção de saúde, um mentoring bem feito, que é o quê? Alguém com experiência ou com aquela competência, cuidar daquele colega que precisa de algum suporte, e um encaminhamento adequado, que é muito delicado em algumas vezes, mas é o que funciona. Quando você encaminha o indivíduo para avaliação e tratamento adequados, existe uma porcentagem grande de sucesso, né, professor? Existe, né? Então aí é o pulo do gato, eu acho. Muito bem, só que a gente tem que lidar, os hábitos integram as pessoas. Muitas vezes vai com um amigo, uma amiga, família, né? E, logicamente, a reabilitação para o trabalho e para a vida. Enquanto trata ou após o tratamento, após não, durante no longo prazo, né, precisa de uma série de ações para que o indivíduo consiga voltar a trabalhar, se empregar e produzir.
O indivíduo sentir-se útil e produtivo ajuda? Quanto? Muito. Talvez, às vezes, no ambiente de trabalho faça toda a diferença, né? Então, a gente tem que fazer a reabilitação dele. E, para não ter recaída, ficar de olho. E olha, é olho mesmo, né? Porque na medicina é assim, tudo que é agravo da saúde crônico, longo e complexo, ao cabo de um ano, em alguns casos, metade para de se tratar e tem recaída, mas ao longo da vida isso é muito comum. Então só tem uma maneira de evitar isso daí. E é tudo que a gente falou lá atrás, quando eu estava falando inclusive de diagnóstico, né? Você tem todo um processo aí que pode ser instalado numa empresa de monitoração barato. Nas nossas soluções, inclusive, a gente trabalha muito com isso e que funciona. O índice de sucesso no longo prazo é muito maior, né? Será que é o Batman? Acho que é. Batman teve filho, né? Bate binóculo. Muito bem. Então, e a empresa precisa controlar o seu ambiente, porque você pode ter reincidência porque tem alguém vendendo, ou tem alguém influenciando. Questões organizacionais, agora sim estamos entrando nas soluções por parte do empregador, né? Promover o trabalho em equipe, mas com as ferramentas adequadas, um bom clima organizacional, um bom ambiente de trabalho, onde a pessoa vai ter satisfação, né? O tutoring ou mentoring, quer dizer, você tem sempre alguém com experiência naquela questão, ajudando, acompanhando. A alocação dos talentos, às vezes a pessoa está tão estressada, mas tão estressada, que onde ela está trabalhando está ruim, está desagradável, aquilo às vezes é um gatilho para ela usar droga, e você põe ela onde o talento dela vai brilhar e ela vai ser feliz, e o estresse diminui muito e as coisas melhoram, né? Então aí entra a questão da motivação. Nós atualmente estamos trabalhando um passo à frente, né? Com satisfação geral do indivíduo, e existem mecanismos para você facilitar isso para todos os níveis hierárquicos e todas as gerações de trabalhadores e colaboradores. A saúde corporativa, no sentido, a gente emprega ferramentas para que haja adesão de vontade própria das pessoas. Por quê? Parece que o ser humano faz as coisas prioritariamente por duas questões: obter prazer e fugir do sofrimento, não é? Então, quando o indivíduo tem prazer naquilo que ele faz, seja ele se cuidar, ele faz bem feito, senão fica meia boca. Então, a gente tem que trabalhar com adesão na questão da saúde, engajamento, e aqui a minha experiência maior, que é com resiliência, estresse e superação. E nós temos, inclusive, alguns colaboradores que falam de superação para os nossos clientes, como o próprio maestro João Carlos Martins, o Arthur Zanetti, que é o atual medalhista de ouro olímpico do Brasil nas argolas, e foi eleito o atleta do ano no Brasil. E temos outras pessoas, por exemplo, como o famoso Pirata. Quem já ouviu falar do Pirata? O Pirata é um surfista que dá aula no Guarujá, que tem uma deficiência, ele trabalha com deficientes ensinando surf. E a gente trabalha com esses paralelos no ambiente corporativo para a superação. Um pouco do que a gente faz, mas não vai dar tempo de comentar os aspectos. E a questão do estresse é muito específica. A nossa tendência é trabalhar com o estresse para diminuí-lo ou facilitar o manejo, para evitar que o dia a dia estressante da pessoa faça com que ela busque mais uso de drogas, de álcool e de cigarro. Só que precisa ser algo com um cunho científico e eficaz, porque senão não funciona, fica aquela coisa de mídia, como eu mostrei agora, todo mundo vai falar estresse, 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 mas precisa saber lidar com isso no ambiente corporativo de uma forma até científica e prática. Não vai dar tempo da gente falar das novidades, nós estamos inclusive começando a trabalhar com realidade virtual e o biofeedback corporativo. A Boeing americana já tem uma casuística muito interessante de aumento de produtividade e saúde com esses apetrechos modernos, mas vai ficar por uma outra vez. Existem alguns fatores complicadores, esse é um deles, né? Já foi falado de drogas lícitas, enfim. Depois da Segunda Guerra Mundial, fumar era chique, é ou não é? Aqui não tem ninguém dessa época, né? É todo mundo geração Y, nascido depois de 80, mas era chique, era elegante, até se descobriu os malefícios e a adicção da nicotina e as cerca de 4.800 substâncias que não se sabe nem o que são ou o que fazem no nosso corpo.
mas continua, é legal, né? Não é legal no sentido moral, é legal no sentido jurídico, e as pessoas fumam pra caramba, né? Aspectos culturais. Eu trabalhei com a Unidade de Saúde e Meio Ambiente na Unifesp, fui várias vezes no Xingu, fui obrigado a tomar o caxiri. Alguém já ouviu falar do caxiri? Caxiri é a pinga deles, mas é uma bebida feita através da mastigação e cuspe de um produto. Eles põem tudo numa canoa e todo mundo bebe. Então, como é falta de educação você ir na casa dos outros e não aceitar uma bebida, eu bebi também. E lembro até hoje do gosto. E nada a falar sobre o hábito de mascar folha de coca. É uma coisa nacional, até cultural. A questão do comportamento talvez seja o agente mais complicador e é simples, é ficar atento, seja dentro do trabalho ou fora. As pessoas têm uma tendência ao desdém, às vezes não dão muita importância à gravidade do assunto. As pessoas acham que isso comigo nunca vai acontecer. É verdade que eu estou falando ou não? Essa foi unânime, gente. Então o que acontece? Os aspectos comportamentais, eles podem ser inimigos ou aliados no combate ao uso de drogas no meio do trabalho. Vamos tornar os aspectos comportamentais nossos aliados, ok? Nós estamos acabando, já foi falado provavelmente do álcool, né? Agora, boas práticas para terminar. Vocês conhecem esse rapaz aqui, não? Sim. Mas é uma foto verdadeira do Albert Einstein, quando foi morar nos Estados Unidos, passeando de bicicleta, né? O que eu falei sobre o caminhar, não necessariamente a esteira, é de graça. Dança, uma boa alimentação. Hobbies. Quem tem um hobby aqui? Quem tem hobbies? Qual é o seu hobby ali, ó? Pode ser. Futebol. No Brasil, muito pouca gente tem esse hobby, inclusive. Uma raridade. Ali, quem tem um hobby? Ali, ficou com a... Isso. Tá com a mão levantada faz 3 horas. Borda-roupas e dança do ventre. É legal. É um hobby específico, né? Mas é terapêutico, é prazeroso, faz parte da vida. Então é importante. Esportes de forma geral, em especial algumas artes marciais, quando ensinadas sobre o aspecto de valor, disciplina, valem muito. E o esporte de forma geral, ele te dá gratuitamente a melhor droga do mundo, que é a endorfina. Eu acho que se as pessoas se movimentassem mais, fizessem mais coisas liberando endorfina, talvez a indústria farmacêutica ia penar um pouco. Porque se você pudesse botar num frasco e vender endorfina para as pessoas, muitos medicamentos iam deixar de ter necessidade. Então, a movimentação, e dentro dos hobbies, o esporte ou o exercício de forma geral, se eu Marcelo, fosse escolher uma coisa para fazer, seria isso. Né? Se fosse, não, eu faço. Muito bom. E, para terminar, o encontro da medicina de alto rigor, metodologia de alto rigor científico, com a espiritualidade, a religião e a fé. Quem mais estuda hoje o valor na saúde e bem-estar, isso vale para o uso de droga, na medicina dos hábitos milenares, das culturas, das práticas, da fé e da oração, é o pessoal de Harvard, nos Estados Unidos. Tem livros, tem publicações, hoje já se sabe como é que funciona fisiologicamente, como é que a oração, a fé, a crença te ajuda na saúde mental, psíquica, e daí vai. Então, aqui vale, talvez, a principal questão que a gente precisa oferecer e fornecer para os outros, né? E que isso, muitos líderes religiosos, do catolicismo, do judaísmo, do budismo, já falam há milênios. Muito bom. E aí, não vai dar para a gente falar a respeito, mas todo tipo de resultado, não só no trabalho, mas obviamente na vida, e a qualidade de vida e o bem-estar não tem preço. Então, a solução é superar. Aqui estão algumas ideias e ferramentas, né? E agora é partir para ação. Força aí, moçada. Tá? Então eu queria aproveitar
Eu ia, na verdade, sugerir que nós fizéssemos uma salva de palmas para os Martelli, Padre Haroldo, o Cury, mesmo o professor Ronaldo, todos aqueles que estão aqui e estão empenhados em agir e solucionar o problema. Vamos bater uma salva de palmas para eles.